Tô criando um jogo inspirado nos Zeldas antigos 2D. Pra quem já conhece esse canal aqui, eu tô fazendo uma série onde eu tô zerando todos os jogos da franquia Zelda. Eu já zerei o primeiro jogo, zerei o A Link to the Past, os vídeos da minha jornada zerando esses jogos estão aqui nesse canal. Não vou parar com essa série, inclusive daqui a pouco vai sair o vídeo da minha jornada jogando Link's Awakening aqui nesse canal. E essa semana um amigo meu, o João do canal Ignore Não Existe Mais, lançou o jogo dele na Steam. Ele fez um vídeo mostrando o processo de criação do jogo dele. Inclusive eu joguei esse jogo antes de ser lançado, muito bom o jogo, e me reacendeu uma vontade de conseguir lançar um jogo na Steam. Então eu já mexi com game dev por uns bons anos, já fiz muitos jogos, mas nunca um jogo completo. Nunca cheguei a terminar um jogo e lançar ele na Steam. Então eu tô aqui num TikTok meu antigo, onde eu tava relatando aqui, fazendo o devlog de um jogo que eu tava fazendo, que eu tô mostrando aqui pelo TikTok, porque eu não tenho nenhuma versão jogável desse jogo, infelizmente eu perdi, eu teria que procurar aqui pra ver se eu consigo achar, pra resgatar esse jogo, mas basicamente aqui foi o jogo que eu mais dediquei tempo e que eu não cheguei a terminar. Não cheguei nem próximo de terminar pra lançar esse jogo, mas ele era muito inspirado em The Binding of Isaac, e The Binding of Isaac é muito inspirado nos Zeldas, então mesmo que eu nunca tinha jogado até o momento aqui nenhum Zelda, era um jogo que tinha muita inspiração em Zelda, que você ficava nessas ilhas e você ia ganhando upgrades, ia passando de ilha, ia enfrentando inimigos diferentes. Inclusive eu já tinha feito o primeiro boss dele, que é esse bicho aqui, essa minhoca vermelha, que fica andando pra lá e pra cá e atirando. Era um jogo bem difícil, era pra ser difícil mesmo. E teve algumas coisas que eu errei no desenvolvimento desse jogo, e a primeira de todas, e talvez mais importante, foi não ter desenvolvido um escopo antes do jogo. Então eu ia desenvolvendo o jogo, eu ia pensando em mais coisas, eu ia adicionando mais coisas e ia ficar um desenvolvimento infinito aqui, eu ia demorar muitos meses para terminar esse jogo. Foi um dos motivos de eu ter abandonado ele. E o segundo erro foi não saber fazer arte. Eu tinha ideias que eu queria executar no jogo, mas eu não sabia fazer a arte dessas ideias. Então eu acabava limitando um pouco as ideias que eu tinha pro jogo porque eu não conseguia desenhar. E eu tava fazendo tudo sozinho, né? E eu não tinha um artista pra fazer pra mim. Dito isso, começando esse novo jogo inspirado no Zelda, a primeira coisa que eu fiz foi pegar os pontos fortes, pontos que eu mais gosto nesses Zeldas que eu tô jogando, né? Zeldas 2D antigo. E na minha opinião, o ponto forte desses Zeldas são principalmente as dungeons e os bosses. É a parte do jogo que eu acho mais legal, é a parte que eu mais me divirto. Em todos os Zeldas que eu joguei até então foi a parte mais legal, muito mais do que o mundo aberto, entre aspas, que você sai andando aí pelo mapa. As dungeons tem puzzles, você se sente desafiado, tem bosses com mecânicas diferentes, você consegue itens que desbloqueiam mecânicas diferentes, e muitas vezes até a parte do mundo aberto é a parte chata, pelo menos pra mim, na minha opinião, porque dependendo do jogo tem muito backtracking, você tem que ir num lugar, conversar com alguém, depois ir em outro lugar, e eu tô jogando agora o Link's Awakening e parece que é o Zelda até então que mais tem que fazer isso. Tem uma missão que você tem que trocar banana em um lugar por abacaxi em outro, por não sei o que lá, e você fica andando pelo mapa pra lá e pra cá, e eu só quero jogar dungeon, que é a parte mais legal do jogo. Dito isso, enquanto eu tava jogando esses Zeldas, eu pensei, e se existisse um Zelda que fosse só as dungeons? Você termina uma dungeon, você começa outra dungeon. Eu imaginei que seria um jogo que eu gostaria muito de jogar. E um jogo que meio que tentou fazer isso, entre aspas, é o The Binding of Isaac. Só que com elementos mais modernos, né, de roguelike, e sem os puzzles que tem em Zelda. Eu vejo que The Binding of Isaac é muito mais um jogo de build, você montar uma build muito OP e ficar muito forte, do que resolver puzzles. Não tem muitos itens que vão te ajudar a resolver puzzles, e que é uma parte muito legal nos Zeldas antigos. Então eu pensei em criar um jogo parecido com Zelda, só que só com as dungeons, e na minha cabeça nessas dungeons você precisaria resolver puzzles para passar em determinadas salas, e também matar inimigos, ganhar itens que te deixam mais forte, matar bosses, etc. Mas com uma pegada mais moderna, que eu poderia ter feito um roguelike, assim como The Binding of Isaac, que toda vez que você começa o jogo, você pega itens diferentes, etc. Tudo isso que a gente já sabe que é um roguelike. Mas eu tive outra ideia de criar uma árvore de habilidades. Então minha ideia é, você começa o jogo, você vai passando de salas ali na dungeon, vai coletando moedas, uma hora você vai acabar chegando num puzzle que você não vai conseguir resolver de começo, e uma hora você vai acabar morrendo nessa dungeon. Aí você volta pro menu inicial. Nesse menu inicial vai ter uma árvore de habilidades, onde você vai desbloquear habilidades, tanto para ficar mais forte, para ir mais longe na dungeon, quanto habilidades que vai te ajudar a resolver esses puzzles. Caso não tenha ficado claro a ideia, continua assistindo o vídeo que vai ficar mais claro. Então a primeira coisa que eu fiz para começar a criar o jogo, que eu sempre gosto de fazer, é uma técnica que eu acho bem legal, é desenhar o jogo como se fosse um print do jogo. Isso daqui é todo desenhado, eu desenho tudo primeiro para ter uma ideia de como que vai ficar o jogo. E eu pensei nessa estética aqui só usando
né, 1 bit, usando preto e branco, porque eu acho mais fácil de desenhar. Todas as sprites são 16 por 16, então são pouquinhos quadradinhos, eu consigo desenhar assim. Vocês podem ver que é só artes muito simples. Aqui um slime, eu sempre faço slime porque é muito fácil de desenhar. O personagem principal é esse coelho, que é inspirado nada mais nada menos do que nesse coelho que vocês estão vendo na tela agora, que é o meu coelho, chamado Flock. Eu gosto de fazer meus personagens inspirados nos meus bichos, então o protagonista desse jogo vai ser o Flock. Continuando aqui também eu fiz um baú, que eu ainda não implementei no jogo. Eu fiz uma passagem secreta, eu fiz aqui o HUD com as vidinhas, né, os coraçõezinhos. Aqui a arma principal que o personagem tá segurando, e já é outra coisa que é diferente do Zelda, né, o Zelda você usa uma espada, obviamente você não sai atirando. Porém uma pistola eu acho que dá pra fazer coisas mais legais ali nos upgrades do que uma espada. E eu também acho mais fácil de desenhar e programar, etc. Eu não sei fazer animação de espada assim batendo, ia ficar bem feio, então eu resolvi colocar pistola mesmo. Que obviamente é uma clara referência ao primeiro jogo, né, que eu mostrei pra vocês. É um coelho atirando com uma pistola. Fiz aqui uma chave também que você vai precisar para abrir as portas. Fiz aqui a porta, né, aqui no caso ela já tá aberta. E aqui as moedas que vão dropar dos inimigos. Esse foi o primeiro concept aqui que eu desenhei do jogo para ter uma ideia de como que ia ficar o gráfico e se ia ficar legal ou não. Eu separo tudo isso daqui por camadas e depois eu vou pegando e animando parte por parte. Que foi o que eu fiz logo em seguida, que eu fiz essa sprite aqui do personagem andando para baixo. Fiz ele andando pro lado, que não achei tão legal assim, mas ok. Inclusive eu acabei de perceber aqui que tá com um erro aqui na arte, né? Quem entende de pixel art já bate o olho, já percebe que tá diferente aqui esse lado da orelha, com isso precisa arrumar. E para arrumar isso eu vou ter que arrumar em todas as artes aqui, porque é um erro bobo, mas, cara, fica muito feio depois que tu percebe que a orelha aqui tá diferente daqui. Precisa arrumar isso. Inclusive na thumb já tá arrumada, porque eu percebi isso e já arrumei na thumb, mas tem que arrumar no jogo ainda. Fiz ele andando pra cima aqui também, que é só apagar o olho, já parece que ele tá andando pra cima. E fiz ele andando pro lado, eu fiz só ele andando pra direita, depois eu viro com código ele pra esquerda, e só isso daqui já tá bom como animação do personagem andando. Depois eu comecei a codar o jogo, e eu fiz a movimentação básica do personagem, que é só ele andando pra lá e pra cá, não tem nada muito complexo aqui. No máximo você tem que fazer uma programação pra quando ele andar na diagonal, ele não dobrar a velocidade, né, porque ele tá indo pra duas direções ao mesmo tempo, tanto pra cima quanto pro lado, ou pra baixo e pro lado. Depois eu fiz a programação da arma, que ela fica dando 360 no personagem, né, ele não segura na mão em si. E eu fiz uma mecânica de atirar que eu sempre achei muito boa, eu sempre quis fazer em um jogo, que é essa mecânica que você segura, ele faz tipo um arco que vai se fechando, e quando ele fecha totalmente você atira, ele dá um tiro mais preciso, que dá mais dano, vai mais longe, ele é mais rápido, tem um efeito sonoro diferente, etc. E depois eu botei os tiles do jogo, né, esses tijolinhos na parede, e fiz a porta ali que você passa e ele faz essa transição e você passa para a próxima sala. Então aqui eu fiz essa sala aqui e a ideia do jogo aqui é ser igual o primeiro Zelda, que toda sala é só um quadrado. O que vai mudar são as coisas que spawnam aqui nessa sala. Então toda sala vai ser esse quadrado aqui, você vai passar aqui. Inclusive aqui, um spoiler, né, de algumas coisas que eu já fiz no jogo. Aqui o primeiro inimigo, aqui tem outro morcego aqui no canto, que vem em cima. Mas basicamente toda a sala vai ser a mesma, só que as coisas que spawnam nessa sala vai ser diferente. Essa é a ideia, tanto para ser mais fácil, né, economizar tempo fazendo arte, economizar tempo programando, que são os principais erros que eu cometi ali naquele primeiro jogo. Não defini um escopo, aqui eu defini um escopo bem definido e é curto, é para ser um jogo curto, não vai ter tanta coisa. E também a arte simples, o mais simples que eu consegui, para eu conseguir lançar um jogo, que é a minha ideia. Então aqui agora eu vou mostrar os mobs que eu fiz para esse jogo. Eu vou estar colocando um por um aqui na primeira sala do jogo, e vou mostrar o que cada um desses mobs que existem até então fazem. Primeiro de tudo esse morcego, que ele basicamente vem até mim, depois ele volta pro canto e fica ali no canto, ó. Essa é a ideia de comportamento dele. Também fiz esse olho que fica atirando, que até então é o mob mais chato que eu fiz, porque junta vários desses bichos aqui atirando, é bem chato. Fiz o slime, né, que basicamente ele vai pulando na minha direção. E quando eu mato ele aparece dois slimes pequenininhos, que são mais fracos, né. Também fiz essa aranha aqui, que ela buga na parede. A ideia dessa aranha é ela ir mudando de direção aleatoriamente, ela não vem na minha direção, é só pra atrapalhar mesmo. Quando enche de aranha fica difícil, que você não sabe pra onde ela vai virar, que ela tem um comportamento aleatório. Fiz esses pinhos aqui, que não é um mob na verdade, mas ele é algo pra atrapalhar aqui nas salas, que é muito parecido com os espinhos que tem no Zelda, que quando você passa ele vem na sua direção, depois ele volta lentamente. Pode parecer bem fácil, mas isso daqui enche o saco, tá? Principalmente quando tem vários mobs e mais esses espinhos aqui. E por último esse olho que fica tirando raio laser nas 4 direções. E sinceramente eu não sei se eu gostei dele, não sei se ele vai continuar, mas foi o último mob que eu fiz até então.
E agora mostrar a parte mais legal do jogo até então. Eu fiz esse menuzinho simples aqui por enquanto. E aqui nesse menu você tem a árvore dos sonhos, que é basicamente a árvore de habilidades que você vai. Então você tem aqui a moeda, coloquei aqui 1000 moedas para testar. Você vai pegando ali conforme você mata os inimigos. Então tem aqui o primeiro upgrade, que é desbloqueia a árvore, custa 10 moedas. E aqui ele vai abrir 4 caminhos, que basicamente é um caminho para deixar a arma mais forte, mas pode ter coisas diferentes aqui no final também. Um caminho para o Flock ficar mais forte, então aumentar a armadura, vida, etc. Um caminho que vai liberar coisas novas para ser geradas nas salas. Então, por exemplo, aqui, esse upgrade que custa 30 faz com que passagens secretas possam aparecer nas dungeons. Você vai ter que comprar alguns upgrades aqui para poder zerar o jogo. E o último aqui eu pensei em ser coisa para aumentar a sua coleta de ouro. Então já fiz alguns upgrades aqui para testar a ideia. Não significa que vão ser esses mesmo, é só para testar a ideia para ver se tá legal. Então o primeiro upgrade aqui na parte da arma desbloqueia tiro preciso, que é basicamente esse tiro, essa mecânica de tiro que você segura para atirar. Você começa sem isso, você atira normal e você desbloqueia para poder dar tiros mais fortes. Depois desbloqueia outras coisas aqui, como perfuração, tiros precisos atravessam inimigos, tiros precisos ricocheteiam nas paredes. Não vou mostrar todos os upgrades que eu fiz até então, até porque não sei se vai ser esses, é mesmo só pra testar a ideia. Eu joguei aqui por 1 hora, sei lá, 30 minutos, com esses upgrades que tem aqui pra ver se tá divertido, pra ver se tá legal. Tá começando a tomar forma o jogo. Então basicamente é esse o loop do jogo, você vai vir aqui, vai jogar o jogo. Vai matar inimigos, vai pegar as moedinhas aqui e vai usar essas moedinhas para comprar upgrades. Esses upgrades vão tanto deixar o seu personagem mais forte, a sua arma mais forte, etc., quanto vai desbloquear habilidades como, por exemplo, uma habilidade que você pode carregar blocos. Então você vai chegar numa sala onde vai ter um bloco e vai ter um botão e você precisa carregar esse bloco até esse botão para liberar uma passagem secreta. E você vai precisar comprar essa habilidade lá no menu, na árvore dos sonhos. Então a ideia é que você encontre esses puzzles. Normalmente você não vai conseguir resolver todos eles, mas aí você vai ganhando moedas, vai upando a árvore de habilidades e depois você vai conseguir resolver esses puzzles. Então passa a mesma ideia que passa nos Zeldas, que é aquela coisa de você chegar num lugar, não conseguir resolver, depois conseguir uma habilidade e lembrar, ah sim, agora eu posso voltar lá e resolver isso. É a ideia de passar isso, mas em um jogo mais moderno, entre aspas, né? Você vai ter uma árvore de habilidades que você vai desbloquear essas habilidades e com rejogabilidade, é basicamente a mesma sala que você vai ficar rejogando e de certa forma a sua gameplay vai mudar, por mais que seja a mesma sala. E uma coisa que você pode ter percebido que eu fiz e eu não mostrei como eu fiz até então, foram os efeitos sonoros do jogo. E assim, deixar claro aqui que eu não entendo nada de engenharia de áudio, assim como eu também não entendo quase nada de programação, de game design, etc. Eu não sou mais do que uma pessoa que tem muita vontade de lançar um jogo, mas para fazer os efeitos sonoros eu entrei nesse site aqui, que faz esses efeitos sonoros meio chiptune. E basicamente aqui você tem vários parâmetros aqui que você pode ir mexendo para criar o som que você quer. Mas a minha maneira, a maneira como eu achei melhor para conseguir fazer os efeitos sonoros do meu jogo até então, foi clicar aqui em Randomize. E vai vindo aqui sons e eu tento associar, tipo assim, ah, isso daqui parece tal coisa, dá para usar no meu jogo para isso. E você pode ver aqui que eu randomizei aqui, meu Deus do céu, 1 milhão de som aqui, para tentar criar os sons do meu jogo. Então, por exemplo, aqui... isso daqui parece um som de explosão. Aí eu vou lá e uso como explosão. Foi assim que eu fiz os efeitos sonoros do meu jogo. Então tá aqui uma gameplay aqui que eu joguei por um tempo, né, numa sala um pouco mais avançada, e vocês podem ver que o jogo realmente tá bem difícil. Tem algumas coisas a mais aqui que eu fiz no jogo e que eu não falei, como por exemplo os espinhos dão dano nos inimigos também, empurra eles pra longe. Tem vários upgrades que eu já fiz e eu não expliquei direito, porque eu ainda não sei se vão fazer parte do jogo. Mas basicamente eu queria mostrar essa ideia aqui desse jogo que eu tô fazendo. Queria saber a opinião de vocês, se vocês acham que faz sentido eu continuar mostrando aqui como tá sendo o desenvolvimento desse jogo, ideias que vocês têm pro jogo, o que vocês acham que dá pra fazer pra ficar mais legal, pode mandar aí nos comentários. Também eu acho importante eu falar aqui pra vocês que tem algumas sprites do jogo que não fui eu que desenhei, eu achei asset, como por exemplo essa aranha aqui não fui eu que desenhei. Sinceramente eu não tô lembrando de outro asset aqui que eu peguei, que eu coloquei no jogo que não foi eu que desenhei, né? Basicamente tudo que tá nesse concept aqui fui eu que desenhei. Os mobs também, né? O morcego, o olho voador, etc. Só mesmo pra caso alguém conheça esse asset aqui e acha que eu tô falando que foi eu que fiz, esse daqui da aranha em específico não foi eu que fiz. E também sobre a lore do jogo eu já tenho uma ideia na minha cabeça que é bem inspirado na progressão que tem nos Zeldas. Eu pensei
pensei esse jogo aqui como sendo o Flock aqui, esse coelho, ele tá aprisionado no mundo dos sonhos. E para se libertar, conseguir despertar, ele precisa aí resgatar 3 fragmentos de algo que eu não sei ainda o que vai ser. E para resgatar cada um desses fragmentos, ele vai ter que enfrentar um boss, ou seja, vai ter 3 boss e o boss final, que vai ser algo a ver aí com sonho, etc. Então tá definido o escopo. Ele vai ter esses puzzles para chegar no boss. Então eu já dei o exemplo de um puzzle. Você chega numa sala que vai ter um bloco e um botão. Esse daqui obviamente é o exemplo mais simples, mais fácil, mas vai ter outros puzzles. E assim que você resolve um puzzle, vai aparecer uma sala secreta. E entrando lá você pode ganhar tanto ouro, quanto vida ou alguma coisa desse tipo, quanto pode ser um puzzle para chegar num boss. Então você vai chegar nesses puzzles, vai matar os 3 bosses e depois disso você vai matar o boss final do jogo e zerar o jogo. É para ser um jogo realmente curto, tá com um escopo bem definido de ser realmente um jogo curto, aí de 2, 3 horas talvez jogando, porque senão eu não consigo terminar. Vai ser assim como todos os outros meus jogos, eu não vou terminar se eu não definir um escopo bem curto. Dito isso, é esse o vídeo, queria mostrar aqui esse jogo. Também queria perguntar pra vocês o que vocês acham dessa ideia de mostrar aqui desenvolvimento de jogos no geral. Posso mostrar os outros jogos que eu já desenvolvi, inclusive já ganhei Game Jam com o jogo que eu fiz. Posso desenvolver outros jogos depois desse daqui, se vocês acharem legal essa ideia. E basicamente é esse o vídeo. Falou!